Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Caravana do Evangelho. E a gente fala que é caravana mesmo, porque olha quantos corações estão aqui e muitos outros aí que vão chegar, vão nos acompanhar pelo canal do YouTube, do Facebook do CEF, essa casa espírita que nos dá essa linda oportunidade de externar aqui as nossas reflexões acerca do tema que vamos ver hoje, que vamos iniciar o capítulo 10, que é o Bem-aventurado os Misericordiosos. Não esqueçam de colocar as suas águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do nosso evangelho. Gerson, você trouxe uma mensagem inicial para nós? Trouxe. Tá. Peguei uma mensagem aqui da Espírito Sheila, que eu acho bem pertinente ao capítulo que vamos começar hoje, né, a ler. Que essa parte do perdoai para que Deus vos perdoe. Então tem um texto aqui que é para nós perdoarmos nós mesmos, antes de mais nada, né? Se chama Para Quem Errou. Erraste, e agora sentes o remorso corroer-te o coração, qual ácido inclemente. Te deixaste levar pela precipitação ou pela invigilância e lamentas as consequências do ato impensado. Realmente, a consequência lesada constitui uma grande fonte de dores. Entretanto, não te lamentes, nem te entregues ao desânimo. No mundo e no além, todos erram. Aquele que pretende o progresso, porém converte o fracasso em lição e segue adiante. Assim, não te perturbes mais pelo erro cometido. Apoia-te na fé em Deus e caminha para a frente, agindo no bem. Usa a alavanca da vontade para remover o peso da culpa e remova-te por dentro. Renova-te por dentro. O bem que faças hoje é água limpa a lavar os efeitos negativos dos teus enganos. A experiência é mestra e o tempo amigo. Trabalha e confia. Ontem, talvez a ignorância te impedisse de avançar para a paz, envolvendo-te nas sombras. Hoje, porém, é um novo dia, e o sol da esperança brilha no horizonte de tua vida, convidando-te ao progresso. Muito bom. Muito bom. Obrigada, Gerson. Suzelei, pode fazer a prece inicial para nós, por favor? Então, boa noite a todos. Após essa leitura, né, do Espírito Sheila, tão gratificante, vamos agora nos acalmando, vamos relaxando o nosso corpo físico, deixando relaxado o corpo, vamos serenando nossa mente, acalmando nossos pensamentos, deixando todos os problemas de lado e vamos nos elevando até o nosso anjo de guarda, a espiritualidade amiga das 24 horas. Vamos nos elevando, cumprimentando o mentor responsável por esse nosso trabalho.
E todos juntos vamos até o anjo Ismael, anjo protetor do Brasil, que nos abençoa e nos leva até nossa mãe Maria, diante da Mãe Santíssima, que nos envolve em seu manto de luz e de amor, que vai nos preparando e nos leva agora até Jesus. Diante de Jesus, ajoelhados espiritualmente, vamos pedindo, Mestre, sê conosco agora e sempre. Mestre, obrigado pelo seu evangelho, por tudo que nos ensina. Sabemos, temos noção que temos muito ainda a aprender, mas aquilo que já aprendemos, que possamos usar em nós mesmos e no nosso próximo. E Jesus nos leva até Deus, o Pai, o Criador. Diante de Deus, ajoelhados espiritualmente, vamos agradecendo por essa reencarnação e por todas as outras. Vamos agradecendo por tudo que temos e por tudo que somos. E vamos dizendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Suzelei. Carlos, você pode fazer a leitura para nós do Evangelho? Você abre o seu microfone, por favor? Ok. Bom, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. Item 1. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Mateus, capítulo 7. Item 2. Se perdoares aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus 6, 14, 15. Item 3. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se teu ouvido ganhado, terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, se perguntou o Senhor, quase vezes poderá pegar meu irmão para que eu lhes perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes. Mateus 15, 18, 15, 21, 22. Item 4. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargadura. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, ou será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se ela mesma não perdoa
aos outros, Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que se deve perdoar ao irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quanto a culpa foi inteiramente dele. A outra é quando o ofendido ou aquele que assim se julga impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão, não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vede quando sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de uma e de outra parte. Isso não é generalidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contendas, aqueles que se mostram mais conciliador, que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e verdade grande de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Ok? Ok, muito obrigada, Carlos. Esse capítulo 10, e aqui a gente já inicia, Kardec, ele faz essa arrumação aqui do Evangelho, começando pelas mensagens bíblicas. E aqui a gente continua com as bem-aventuranças que Jesus ele fez no Sermão da Montanha, né? No Sermão do Monte. E quando Jesus ele estava falando aqui dos bem-aventurados, os que são misericordiosos, porque assim eles entrarão no reino dos céus, Jesus aqui ele está ensinando como tratar aquele irmão que peca. Tanto que quando, nesse item 3, que ele fala que Pedro pergunta para ele quantas vezes precisamos perdoar alguém que peca, e que ele fala, né, 70 vezes 7, Pedro fala 7 vezes, ele fala não, 70 vezes 7. E nessa parte aqui na Bíblia é a parte que Jesus ele conta a parábola daquele mau servo, né? Daquela parábola do credor. Vou falar dela rapidinho. É aquela que é um senhor fazendo as suas contas e ele percebeu ali que tinha um servo que lhe devia e chamou esse servo. E o servo não tinha como pagar, então ele pediu para que vendesse seus filhos, sua esposa, seus bens, para que pudesse pagar o que ele devia. E esse servo implorou tanto para aquele senhor, e ele teve a misericórdia e perdoou a dívida, e mandou ele ir. E esse mesmo servo, ao sair, ele encontrou com outra pessoa que lhe devia também. E aí ele foi rude e falou, né, que não, que vendesse as suas coisas e essa pessoa implorou que ele não tinha como pagar. E tanto que aí ele pediu para que prendesse essa pessoa, porque ele devia até pagar a quantia que lhe cabia. E outros que viram essa cena avisaram aquele senhor. E aquele senhor ficou indignado e mandou chamar esse servo. E falou, né? Eu tive misericórdia com você e você não teve com aquele que lhe devia também? Então, Jesus contou essa parábola justamente para nos ensinar aqui o perdão. Porque nesse capítulo que fala assim, ó, perdoem para que Deus possa lhes perdoar. Então, Kardec já colocou como subtítulo aqui esse primeiro. E aqui ele fala, né, a misericórdia, Kardec ele coloca que a misericórdia é o complemento da mansuetude.
Porque se não conseguimos ser misericordiosos, também não conseguimos ser mansos e pacíficos. Percebam que as virtudes, elas vão se entrelaçando, elas vão se mesclando e vão levando uma às outras, né? Que vai conduzindo a sermos aí capazes de amar ao próximo. É através dessas virtudes que a gente vai desenvolvendo. E o que é a misericórdia? A misericórdia é aquele sentimento de solidariedade com relação a alguém que sofre. Alguém que sofre por uma tragédia pessoal, ou alguém que caiu ali em desgraça, ou como desse credor, né, que falou que não tinha como pagar e recebeu ali o perdão daquela dívida. Então, Allan Kardec, ele ainda coloca aqui nos comentários dele, ele afirma que o esquecimento das faltas alheias é próprio das almas elevadas. E que os que têm o rancor e o ódio são as almas sem elevação. E aqui eu coloco um processo que eu faço comigo, né? Porque a gente sabe que a gente tem que aprender a perdoar. E como que eu faço esse processo? Eu faço essa reflexão, porque me apegar só ao esquecimento, para mim é difícil. Ah, eu vou esquecer e tá tudo certo. Não tá, não. Aí a Meire ali vai carregando ali um rancorzinho que não sai, né? Então aí eu tenho que fazer esse movimento. Eu tenho que fazer um movimento, um processo de pegar aquela parte que me doeu, né? E por que me doeu? Por que me magoou? E por que eu recebi aquilo daquela pessoa? E de quem veio? E olhar aquela outra pessoa também. Porque muitas vezes a vivência dela já ali demonstra o porquê a pessoa agiu e ofendeu outra pessoa, fez-a agir daquela forma. Então, eu vou fazendo todo esse movimento para ressignificar esse esquecimento. Porque só o esquecer ali, para mim, se torna difícil. Então, eu vou fazendo esse movimento, e esse movimento, ele leva um tempinho. Não adianta fazer na hora que, para mim, não dá certo. Mas ali, leva um tempinho, uns dias. Não tanto, mas alguns dias. Aí eu entro nesse processo e depois está tudo bem. Aí depois eu nem lembro mesmo, aí eu esqueço. Aí eu realmente eu esqueci. Aí não vou dormir lembrando, não acordo lembrando, e tá tudo certo. E aí vou ficando mais leve. Porque quando Jesus aqui falou para Pedro, como está aqui no texto, para perdoar 70 vezes 7, é que a misericórdia não tem limites, não tem condição. Não tem condição imposta. E Kardec aqui ele comenta, gente, que tem duas maneiras de perdoar. Aquela que é generosa, que é sem intenção, que vai perdoar, e até assim a gente pode lembrar de Jesus. Ao ser crucificado, o que Jesus fez? Tá certo aí que falta muito para sermos Jesus, mas é um exemplo. Jesus, ao ser crucificado, o que ele falou? Perdoai-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Então, ele perdoou sem humilhar aqueles que estavam ali ofendendo ele. E outra que Kardec, ele fala aqui, que é aquele perdão com exigência, aquele que coloca condições ali humilhante, que faz até realçar o defeito do outro. E esse perdão aí não tem nada a ver com o perdão ensinado por Jesus, que ele explica aqui, porque só vai satisfazer o orgulho. Então, até me lembrou, essa semana eu estava assistindo, essa semana não, foi ontem, eu vi um capítulo, eu e o Gerson, a gente costuma assistir as novelas bíblicas, então a gente estava assistindo Reis e estava passando lá a parte de Davi, e que na história de Davi ele comete aquele erro, aquele pecado,
né, do adultério. E ali, Davi, ele estava numa reunião ali com seus familiares, com as suas várias mulheres, seus vários filhos, e tem um desses filhos aí que numa briga com outro irmão, o pai, o Davi entrou no meio e acabou agredindo o pai, mas no fundo ele também queria agredir o pai, porque ele tinha uma mágoa, ele se sentia ofendido ali pelo pai. E ele quase tira a vida ali de Davi, porque Davi bateu a cabeça. E naquele momento, Davi, ele foi ali se restaurar no quarto e todo mundo estava esperando que Davi chamasse o seu filho para punir, que expulsasse ali do palácio de Israel. Então, esse seria o perdão, te perdoo, mas eu vou te banir, né? Eu vou te expulsar, você vai para... Esse seria o segundo que Kardec aqui colocou para gente, que é aquele de humilhar, realçar mais ainda o erro do outro. Mas o que Davi fez? Davi, ele pegou, chamou o seu filho, conversou e falou para ele. Ele pediu perdão para o filho, porque ele sabia que o filho tinha feito isso, porque o filho se sentia magoado, se sentia ofendido. Ele tinha um trauma lá na infância, porque o pai, o Davi, em um momento difícil da vida dele, ele desprezou esse filho. Ele não deu a atenção. E mesmo aí, já na fase adulta, ele trouxe esse trauma. Então, Davi teve esse olhar e perdoou. E os dois ficaram leves. Então, é o exemplo que eu trago aqui, que comporta-se muito bem aqui nessas duas maneiras, né? No mesmo ato, a gente tem as duas maneiras, um que os outros esperavam e o outro que o Davi aí agiu. Mas eu vi que já tem várias pessoas que abriram o microfone. Ah, pode falar, Luiz Carlos. Olá, boa noite a todos. Compreendendo aí o Evangelho, o número 7 para os judeus é o número da perfeição. Por isso é que Moisés, na Gênesis, o mundo foi construído em 7 dias. E o 10 é a maldição. Então, só para a gente entender. Então, 70 vezes 7 é múltiplo e da perfeição, é infinito. Então, é essa a questão aí. Entendendo isso daí facilita a gente para compreender, né, o fato. Se nós compreendermos o perdão, o que ele vem a ser? É apenas uma questão do nosso mundo próprio. Porque se nós nos ofendemos com alguma coisa, é porque temos alguma ferida em nós. E é isso que a gente tem que entender. E lendo o livro O Missionário da Luz, que fala da glândula pineal, e nela, a glândula pineal, ela controla todas as nossas emoções e todos os nossos hormônios que transitam por nós. Ela é profunda, tem muito mais coisas aí que não vou ficar falando aqui, mas ela traz todas as nossas reencarnações também. Então, está tudo dentro dela. Por isso é que as emoções, elas são particulares, porque de toda a nossa vivência é que nós a carregamos. Então, cada um sofre a questão em si, da perseguição, da ofensa, da questão individualmente, porque ainda não se autoencontrou. E se nós compreendermos isso, como Francisco de Assis, que é dando que se recebe, nós vamos efetivamente compreender que tudo aquilo que o outro fez é ele que plantou. Ele é que vai ter que colher, porque a lei de retorno é implacável. E diante disso, daí a gente se acalma pela compreensão. E é nessa compreensão que a gente vai seguir efetivamente a melhoria de nós mesmos.
Obrigado. Muito bom. A gente que agradece, Luiz. Muito bom. Suzelência, abriu seu microfone, pode falar. Lembra também de Chico, né? Que ele coloca os melindres, né? Então, as mágoas, que muitas vezes se transformam, né? E que não perdoamos a nós mesmos. Então, ele coloca: nós não viemos no mar de rosa, nós viemos colher espinhos também, né? Temos muito. Então, todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, que nós nos sentimos tantas vezes, né? Magoado, injustiçado, devendo perdão, né? Então, muitas vezes também não perdoamos nem a nós mesmos. Então, em primeiro lugar, temos que perdoar a nós mesmos e depois ao próximo, e de uma maneira, né? Sem o melindre, na misericórdia, na brandura, na mansidade, né? Não no orgulho. Só isso. É isso mesmo. Cleide, você tinha aberto seu microfone, ainda quer falar? Tá fechado. Vou falar bem rapidinho. É, ele só uma parte aqui que ele falou de sermos manso, né? Que ele fala que a máxima é sermos manso. E a gente ser manso, o que é ser manso, né? É a gente saber a hora de agir, a hora de falar, né? A hora de tomar uma atitude e como fazer essas coisas, né? E aí eu pensei, uma coisa que a gente estuda muito, tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, né? É ser indulgentes, né? É tão importante, né, a gente ser indulgente, né? É, a gente se calar com os defeitos dos outros, né? Procurar entender a evolução de cada um, né? Olhar mais para os nossos defeitos, ser mais rigorosos conosco do que ficar olhando os defeitos dos outros, né? A passagem também de não olhar a trave que está no nosso olho, uma coisa assim, né? Isso Aquela mesmo. passagem, né? O argueiro que está no olho do outro, né? Então, é bem isso. Eu acho que, resumidamente, ele pede para a gente trabalhar a indulgência, né? A gente ser mais severo com a gente, né? Do que com o julgamento com os outros, né? Uhum. Então, é isso. É isso aí, Cleide. Obrigada. Então, para a gente terminar essa parte aí do perdoai para que Deus vos perdoe, que a gente fique com essa lição para nós aí refletirmos, colocarmos em prática, porque todos nós precisamos aprender a perdoar, né? Que é o caminho para nós aprendermos a amar. Então, vamos assim. Convido a todos a fechar os seus olhos e vamos agradecer por esse encontro do Evangelho de hoje, agradecendo a toda a espiritualidade amiga. E onde agora todos nós juntos vamos levar vibrações de paz, de amor, de luz para todo o universo, por todo o planeta Terra, pelo nosso Brasil. Vamos levar vibrações de paz, de luz, para todos aqueles enfermos, enfermos do corpo físico, da alma. Vamos assim vibrar por toda a humanidade sofredora, que essas nossas vibrações possam atingir a todos, acolhendo a todas as suas necessidades e aquelas necessidades mais íntimas.
E vamos assim agora pedir ao nosso Mestre Jesus e seus mensageiros que abençoe o nosso lar. Abrimos a porta da frente de nosso lar, onde Jesus adentra com seus mensageiros, passando por todos os cômodos, e vai limpando, higienizando e deixando a sua luz, o seu amor, os seus ensinos. Obrigada, Mestre Jesus. Abençoe a quem reside conosco e abençoe todas as formas de plantinhas e animais. Pedimos, Mestre, coloque em nossas águas o lenitivo necessário, aquilo que necessitamos, para que tenhamos mais uma semana linda e abençoada na sua seara, Mestre. E nos esforçamos e nos comprometemos aqui para nos esforçarmos para colocar os seus ensinos em prática, um pouquinho por dia. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças a Nossa Senhora Mãe Santíssima. Que todos tenhamos aí uma excelente semana com a luz de Jesus. Até o nosso próximo encontro, até semana que vem, com fé em Deus.